Pô, mas ó, uma coisa o Robertinho falou verdade, cara. Você é um cara que estuda pra caralho, né, mano? Você estuda muito, velho. Tem que estudar. Você é o cara que mais... Você fala melhor de Red Pill no Brasil hoje. Ninguém fala melhor que você. Na minha opinião. Valeu. De relacionamento, assim. Você manda muito bem, velho. Eu coloco o 38 acima porque o cara é um fenômeno, né, velho? Não, eu acho que não. Eu acho que de relacionamento você fala melhor que o 38. Eu discordo também, assim, o 38 você já não pode tirar a robustez do que é o 38, né? Um cara que, referência, onde você chama de 38, todo mundo conhece o cara. Sei lá, se é por causa da economia, se é por causa do Red Pill dele. É por causa do Bitcoin mesmo. Bitcoin. Né? Quando você vai falar com ele assim... Tem uma galera que acompanha por causa de outras opiniões dele, mas a maioria da galera que segue, que vai nos eventos e tudo mais e compra as paradas dele é por causa do Bitcoin. É Bitcoin. Você vê que o cara tá mais interessado com o dinheiro do que com a vida amorosa dele. É que os caras, eles... É que eu vejo que esses caras, eles... Tipo, a questão do Bitcoin é meio que uma seita mesmo. Cara. Os caras o dia inteiro olhando o gráfico, e aí o Bitcoin tá subindo, o Bitcoin, vou comprar o Bitcoin e vou ser parte dessa nova nobreza, e aí vamos lá, e toda hora ganhar dinheiro e tal. Então, e eu acho que esse é um assunto masculino também, sabe? Você falar sobre dinheiro, querer ganhar mais, querer proteger o patrimônio e etc. E o ponto é, muita gente compra o Bitcoin e perde também. O Bitcoin, muita gente é hackeada, muita gente sofre algum golpe, porque a pessoa compra um Bitcoin e pensa que é o Bitcoin de verdade, mas não é. Entendeu? É um sintético ali, é um negócio que foi feito através de uma instituição que fez um ETF. Aí tem muita gente que não sabe. Então, quando essa galera entra nesse assunto, é tanta coisa para estudar, que a pessoa só vê aquilo. Mas o cara tá sabendo, você tem Bitcoin? Tenho. O cara pra comprar o Bitcoin errado, velho, ele não estudou o básico ali, velho. Mas às vezes o cara compra o Bitcoin e deixa na corretora, entendeu? Isso é um problema. Não sabe fazer autocustódia. É um negócio complexo. Sim, na verdade, assim, o Bitcoin é um negócio complexo e que ele precisa ser estudado como qualquer coisa que você vai fazer. Se você for começar a treinar, tomar bomba e você não entende o suficiente para aquilo, você vai se ferrar. Entendeu? Você vai se ferrar financeiramente se você comprar Bitcoin, você pode comprar errado, você pode perder. Você vai errar se você não entrar no Bitcoin, mas entrar em outro negócio e você investir seu dinheiro, seja em ações e tudo mais, você vai se ferrar de algum modo se você não tiver essa consciência. E esse nível de domínio é necessário. Por quê? Porque você não pode confiar em assessor de investimentos mais. Muita gente ainda tá nessa daí de confiar no assessor. O golpe tá aí, né? Bota o dinheiro ali, bota o dinheiro não sei na onde, entendeu? Faz aquilo que o cara lá da corretora tá falando pra você. Só que o cara ganha dinheiro com... Olha só como funciona o fundo de investimento. Tem nós três aqui, certo? Aí vamos lá. Tem o Pedrão. O Pedrão vai falar assim, então vamos fazer o fundo do Pedro. Vamos lá. Aí a gente tem aqui 3 caras botando 10 conto. 10 mil reais. Aí a gente tem 10 conto aqui, cada um 30. Aí o Pedro ele vai cobrar 2% da taxa de administração e 20% da taxa de performance. Se o nosso fundo sair de 30 mil para 40, 50 mil, essa diferença, 20% vai para o Pedro. Certo. Olha só. E ele ainda ganha 2% do valor total, certo? Uhum. Isso é o que ele ganha. Se o fundo valorizar. Se o negócio de 30 mil baixar para 20 porque a gente perdeu dinheiro, não acontece nada com ele. Foda-se. É a gente que perde dinheiro e ele não sofre dano nenhum. Olha que bagulho da hora, né, velho? Que negócio maravilhoso. Uma job especializada, né, mano? O cara seu sócio deve estar extremamente orgulhoso de você agora. Ele fez um vídeo exatamente falando isso essa semana. E, inclusive, ele falou assim, 38, eu concordo com você. Ele perdeu grana nos investimentos dele, não deu a grana que ele esperava. E ele falou, cara, realmente, fundo, investir, você só perde grana, velho. Você viu? O Ryan fez um vídeo falando exatamente isso essa semana, não foi? Aí o cara da corretora ganhou as taxas. Ganhou com a performance, se performou bem, se não performou, ok. E o cara que ele conseguiu alocar um valor X naquele fundo, também ganhou uma premiação do fundo. Então todo mundo ganha dinheiro, o dono da corretora, o assessor, menos você. Menos você. E o negócio do Ryan foi o seguinte, ele botou dinheiro numa questão, mesmo que tenha performado ali uma valorização, como ele colocou dinheiro em petróleo, o petróleo saiu de $50 o barril para depois $100, por causa teve o 7 de outubro, aí agora desceu, tá entre 80 e tudo mais, mas ainda assim valorizou. Sim, de 50 para 80 no resultado final. Sim, né? há 3 anos atrás estava 50, agora a gente foi para um tempo para 100, aí depois bateu, 80. Não é à toa que a gasolina tá subindo, certo?
Ainda assim valorizando, você tem um problema, porque você tem a valorização do ativo e você tem o aumento do preço das coisas, que é o aumento do custo de vida. Se você olhar para o aumento do custo de vida e não para o aumento da inflação oficial que o governo divulga, que a gente sabe que não é a inflação que existe. Tá maquiada. Exatamente. Então, assim, tudo aumentou muito mais do que 10, 15%, às vezes até 20%. Tudo aumentou. Bem então, mais. assim, aumentou a comida, aumentou a energia, né? Energia desde petróleo, derivados e tudo mais. Aumentou vários ativos aí, a gente já viu que não conseguem chegar perto dessa valorização, só o Bitcoin. Só o Bitcoin consegue bater essa valorização. Até mesmo porque, se a gente for analisar, é da natureza do Bitcoin ser uma reserva, muitas vezes. Então, tá todo mundo comprando Bitcoin e euro. Se você for... Euro não, ouro, desculpa. Se você for ver, Estados Unidos, China, tá todo mundo comprando ouro e Bitcoin. Ouro e Bitcoin. BlackRock, ouro e Bitcoin. Sim. É isso. Então, os grandes estão comprando. Por que você não vai fazer isso? Você pode. Óbvio que você vai ter menores unidades, sim. Às vezes você vai ter fração de unidades, como sempre. Mas tudo isso faz parte de aí você começa a estudar a história do Bitcoin, o negócio vai crescendo. Tudo isso acontece por quê? Desde 1971, quando a gente teve o fim do padrão ouro, que todo mundo fala do padrão ouro, né? 71, você tinha uma equivalência. O aumento da renda, o aumento do PIB do país, o aumento do dinheiro em circulação, com o aumento também do valor das coisas. Então, assim, o valor de um imóvel era tal coisa, o valor da alimentação era tal coisa, tal. Tudo acompanhava. Desde 1971 no mundo e depois, consequentemente, no Brasil, tudo começou a ter uma discrepância maior. Aumentou muito, por exemplo, se você for analisar os gráficos, o custo de vida com alimentação, custo de vida com educação, custo de vida com imóvel, por exemplo. Tudo isso valorizou muito mais e não tem como a renda acompanhar. Então você tem que pagar muito mais imposto, você paga muito mais tempo trabalhando, né? Imposto para o governo para poder sustentar toda a máquina pública do que se pagava antes. Você tem que poupar, investir, trabalhar muito mais tempo para poder comprar um imóvel do que era antes. Tudo isso aconteceu a partir de 1971. E aí o que a gente está vendo é que está tendo um enfraquecimento da moeda, principalmente enfraquecimento da moeda do Brasil, que vocês viram aí, né? A moeda da Argentina está muito melhor do que a nossa. Ela tá indo e a nossa tá... Assim, ela tá... a nossa tá voltando, né? Não, e sabe o que é o foda? Tá voltando, sabe o que é o foda? O foda é o seguinte, a gente tem um cara chamado Lula. Mano, o pessoal sempre falou que o Lula era mentiroso. Não é sério. O Lula sempre foi falado que o cara era mentiroso. Não sei, não foi comigo, não vi nada, né não? Mas o Lula é um cara que ele tá falando a verdade. Talvez... A maior verdade que o Lula falou, ele falou no ano passado, não, em 2022, quando ele ganhou a eleição. Eu vou gastar tudo, velho. Eu vou gastar todo o dinheiro. E o pessoal pensou que ele tava mentindo, entendeu? Não, eu vou gastar mesmo. Você não tá entendendo. Vou retomar com todo tipo de obra, vou aumentar o nível de gasto, entendeu? E é viagem pra Europa, é França... E troca enxoval do Planalto. Ele falou que ia gastar. E o pessoal não acreditou. E ele tá gastando. E o ponto é, quanto mais o governo tá gastando, mais pessoas vão ter que contribuir. Mais vão ter que contribuir pra sanar as dívidas, né? Mas sua conta tá aumentando. Aí a conta tá aumentando, mas ele tá gastando tanto que não consegue equilibrar. O rombo desse ano no Brasil, cara, tá tipo pior que o da pandemia. Você tem noção? Não tem lógica. Não, tô te falando, o pior rombo dos últimos 20 anos. Caraca. Mano... Porque assim, da pandemia teve um rombo... Mas eles não estão arrecadando mais? Porque eu sei que taxa aí, né? A gente sabe que eles estão aumentando os impostos, estão colocando impostos no que não tinha. Eles estão arrecadando muito mais. Está arrecadando muito mais e ainda está devendo. O que acontece é o seguinte, você tem uma coisa chamada curva de Laffer, né? A curva de Laffer você produz e você paga por cada coisa que você comercializou, produziu, vendeu e tal. E aí você paga uma taxa. Só que conforme você tem o aumento das taxas, as pessoas elas vão... o dinheiro vai se concentrando na mão do Estado e as coisas vão deixando de circular. Afinal de contas, vamos supor que eu tenho que comprar, não sei, isso aqui é 20 reais. Se é 20 reais, eu tenho 100 reais, eu compro 5. Só que no caso, se aqui fosse 15, já dá pra comprar mais, entendeu? Tipo, vou comprar 7. Vou fazer um esforço e compro 7. Quanto mais você taxa o negócio, você aumenta a arrecadação no curto prazo, só que depois o cara que fabrica essa latinha vai fabricar menos, o cara que vende isso daqui ele vai vender menos, então vai ter menos dinheiro circulando nos comércios. E principalmente esses comércios de ponta, mercado, farmácia, vestuário, o próprio varejo como um todo.
Esses aí começam a sentir o impacto em primeira mão. Entendeu? E aí, a arrecadação sobe, depois ela estagna e depois ela vai caindo, inclusive, porque as pessoas não conseguem mais produzir, não conseguem mais trabalhar de tanta... porque é uma forma de você sufocar essas economias, entendeu? Porque chega a destruir. Então, a gente tá vendo aí, na verdade, a gente tá tendo uma queda do número de empregos formais no Brasil e tá todo mundo buscando outras formas de empreender. É foda, velho.